Você, ao assistir ao noticiário da manhã, ouve falar de real brasileiro fraco, com frequência, não é? Para o leigo é apenas o real está fraco, mas, na verdade, há um significado muito mais profundo. O mercado de câmbio é um mercado gigantesco que move US 8 trilhões por dia em todo o mundo. Quando você envia dólares para o exterior, investe em ações americanas ou viaja para o exterior, o preço é determinado por esse mercado. Hoje vamos explorar por que o câmbio dólar-real sobe e desce, e vamos entender o princípio real por trás disso, usando gráficos. Vamos aprender juntos, olhando para o gráfico diário do dólar-real na tela. O câmbio é simples. Quando você viaja e troca R$1000 por dólares, é como a taxa de câmbio. Investidores institucionais também compram e vendem moedas em grandes quantidades todos os dias. O preço criado por todas essas transações é o câmbio. O câmbio é o preço criado pela oferta e demanda. Por exemplo, se uma empresa brasileira de exportação ganha dólares, precisa trocá-los por reais para usar no Brasil, e por outro lado, se um investidor americano quer receber dividendos em dólares de ações brasileiras, há pressão para comprar reais. O equilíbrio entre oferta e demanda define o câmbio. O gráfico diário do dólar real na tela mostra exatamente a mudança na oferta e demanda. A parte do gráfico que sobe mostra quando o dólar era mais necessário, e a parte que desce mostra quando o dólar era abundante. Para entender a diferença de juros, pense na taxa de juros dos bancos. Se os juros de um banco brasileiro for de 2,5 ao ano e o de um banco americano for de 3,75 ao ano, onde o investidor colocaria seu dinheiro? Obviamente nos Estados Unidos, porque oferece um retorno mais alto. Isso faz com que as ordens de compra de dólares aumentem. A diferença de juros, ou seja, os juros americanos mais altos que os brasileiros, é o sinal mais forte para aumentar o câmbio. Verifique a força do dólar no DXY na tela e veja como esse efeito da diferença de juros está refletido. Quanto mais forte o dólar, mais fraco o real. A alta taxa de juros nos Estados Unidos está atraindo capital global, e isso está se refletindo no aumento do índice de dólar no gráfico. Se o Brasil vende produtos para os Estados Unidos, dólares entram no país. Isso aumenta a oferta de dólares e cria pressão para que o câmbio caia. Isso é o efeito da balança comercial. Se as exportações brasileiras forem altas, o real tende a se fortalecer, e se as importações forem altas, o real tende a se enfraquecer. Em longo prazo, a teoria da paridade do poder de compra, PPP, entra em jogo. O princípio é que os preços dos mesmos produtos devem ser semelhantes em diferentes países. Se um Big Mac custa R$5,00 no Brasil e US 5,00 nos Estados Unidos, o câmbio tende a se ajustar para igualar esses preços. Historicamente, após movimentos extremos no câmbio, ele tende a retornar a essa linha de base. Verifique a tendência de longo prazo no gráfico semanal na tela. Em resumo, o câmbio é o resultado combinado dos juros, comércio, sentimento de investimento e risco geopolítico. Não é determinado por um único fator. Olhe para o gráfico diário do dólar real na tela. A parte direita do gráfico mostra intuitivamente o quanto o câmbio atual está alto em relação à média de longo prazo, indicando que o real está fraco. Por quê? Primeiro, há um boom de investimentos no exterior. Fundos de pensão e investidores individuais estão comprando grandes quantidades de ações e títulos americanos, aumentando as ordens de compra de dólares. Segundo, os juros altos nos Estados Unidos continuam atraindo capital estrangeiro. Esses dois fatores combinados criaram a tendência de câmbio que vemos no gráfico. Se acompanharmos como esses fatores mudam, será muito mais fácil prever a direção do câmbio. Para medir a força do dólar de uma vez, olhamos para o índice de dólar DXY. O valor na tela é calculado comparando o dólar com as 6 principais moedas: euro, iene, libra, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. O valor de referência é 100, e se o DXY na tela for mais alto que o valor de referência, o dólar está historicamente forte, se for mais baixo, o dólar está fraco.
Verifique a posição atual no gráfico e julgue por si mesmo. Quando o DXY sobe, o dólar se fortalece e moedas de mercados emergentes como o real ficam relativamente mais fracas, e você pode acompanhar esse índice para entender para qual direção os investidores globais estão direcionando o capital. Resumindo, a taxa de câmbio é o preço formado pela combinação de diferencial de juros, balança comercial, sentimento dos investidores e risco geopolítico. É raro que ela seja determinada por um único fator. Se você acompanhar diariamente o gráfico diário do par dólar, real e o DXY, começa a ver para qual moeda o capital global está fluindo, e para investir no exterior ou fazer hedge pela sua corretora, isso se torna a ferramenta básica de decisão. Aviso: esta aula tem puro objetivo educacional e não é recomendação de compra ou venda. Operar com taxa de câmbio e investir no exterior envolve risco de perda de capital. Após estudar bem e avaliar com cautela, tome a decisão que se encaixe na sua situação financeira. Obrigado.